Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o não de Deus, a negativa de Deus. Quando nós pedimos algo, quando nós esperamos algo de Deus e Ele nos diz não. Vamos tomar como base o que está lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 20. Essa passagem faz referência àquela fase complicada de Davi, em que ele estava com o filho dele doente, ele já tinha recebido a mensagem de Deus que o filho dele ia morrer, né? Porém, ele tinha esperança. Então, enquanto ele tinha esperança, ele estava orando, jejuando, pedindo a Deus que tivesse misericórdia pelo filho dele. E assim ele fez. Porém, chegou um dado momento em que ele recebeu a notícia de que o filho dele tinha falecido. Então, qual foi a atitude de Davi? Lavou o rosto, levantou e foi adorar o Senhor. Quando voltou, comeu e deu seguimento à vida dele. Ele estava sem comer, ele estava jejuando, ele estava prostrado, ele estava no chão, ele estava ali pedindo desesperado a misericórdia de Deus. Porém, quando ele recebeu a notícia que não havia mais nada a fazer, ele seguiu a vida dele adiante. As pessoas ficaram impressionadas porque a lógica seria, bom, se ele está assim, com o filho doente, imagina com a notícia de que o filho morreu. E aí? Ele vai ficar pior. Só que não. O que é que ele pensou? Bom, eu fiz o que eu poderia ter feito. Deus disse não. Vou seguir adiante. A criança está morta, eu vou adiante. Então foi essa postura de Davi. Muitos conhecem Davi como aquele que derrubou o gigante, né? Ele não era qualificado para isso, porém ele foi lá e conseguiu vencer o gigante, uns confiam em carros e cavalos, eu faço menção ao nome do Senhor, não foi assim que ele falou? Então, e conseguiu derrotar o gigante, né? E ele é muito conhecido por isso, por esse evento. Porém, eu creio que nesse dia em que ele recebeu a notícia de que o filho dele estava morto, e ele conseguiu levantar, lavar o rosto e adorar o Senhor, e seguir com a sua vida, esse foi o verdadeiro gigante que Davi derrotou. Foi o seu gigante interior. Esse foi o momento crítico na vida de Davi. O momento em que ele escutou o não de Deus na hora que ele mais precisava. Era o filho dele que estava ali, né? Tem situação pior para um pai do que isso? Deus disse não, mas ainda assim ele levantou e seguiu. Então ali ele foi realmente um guerreiro. Ele foi realmente um vitorioso. Existe coisa pior para acontecer na vida de um pai do que a morte do filho? Eu não sou mãe, mas acredito que quem é pai, quem é mãe, realmente não imagina algo pior do que isso, do que perder um filho, né? O pai ele se prepara para ir antes do filho, né? E era uma criança, um bebê, um recém-nascido. Imagina o desespero de Davi, imagina o desespero desse pai. Então, ele foi, ele orou, ele se humilhou, ainda com o decreto de que o filho ia morrer. Deus já tinha avisado para ele, mas ainda assim, ele fez tudo que ele podia fazer. Porém, a resposta de Deus foi não. E Davi seguiu adiante. Qual é a mensagem, né, que Davi nos passa com esse comportamento, com essa postura, né, diante dessa situação tão difícil que deve ter sido para ele? Vejam só. Nós também passamos por momentos bem difíceis, né? E pedimos a Deus, oramos, né? Entramos em oração, campanhas de oração, nos envolvemos, né? Temos esperança que aquele sonho se realize, que aquilo dê certo, que aquela cura seja feita, né? Que aquela porta que a gente está esperando se abra, né? Que Deus restitua relações, famílias, enfim. Porém, às vezes, a resposta que vem é não. Aí, como é que a gente vai lidar com isso, né? Porque tem gente que consegue ter bastante fé quando as coisas vão dando certo, né? Vai dando certo, aí vai ter mais fé, dá outra coisa certa, e aí aquela relação legal com Deus. Mas e na hora do não? E na hora que você levanta os olhos como Davi e recebe a resposta: a criança está morta. O que é que você faz com a criança morta? O que é que eu faço? Como é que a gente lida com isso? A gente deixa a criança morta e segue adiante? Ou a gente se prostra no chão ali com aquela criança morta que não vai ressuscitar e ficamos ali durante toda a nossa vida?
com aquela criança morta. A vida de Davi não se limitou àquele evento triste. Aquilo foi um fato. Davi teve muitas conquistas e vitórias. Deus abençoou Davi em muitas situações da vida dele. Aquela perda não foi a vida de Davi, aquela perda foi um momento da vida de Davi. A mesma coisa acontece na nossa vida. Então, o que é que essa mensagem vem nos trazer hoje? O que é que nós fazemos com a criança morta? Nós nos levantamos, lavamos o rosto e vamos adorar o Senhor? Vamos seguir adiante? Vamos voltar a ter esperança no que vem adiante? Ou ficamos ali no chão com a criança morta? Nós temos o direito, sim, de ficar no chão, de nos prostrar, de chorar, de orar, de jejuar, de ter esperança, de pedir a misericórdia de Deus, sim. Mas e quando a criança é morta? Qual deve ser a nossa postura? Com o testemunho de Davi, a palavra de Deus está nos dizendo hoje: a criança está morta, você não. Então siga adiante, levante, lave o rosto e siga adiante. É fácil, gente, não é? Fácil é falar, cada um tem a sua criança morta. A de Davi foi a criança mesmo, foi o filho dele. Então é bom usar o exemplo dele porque foi um exemplo extremo, né? Mas cada um tem a sua criança morta. Como a gente lida com isso? A mensagem de Deus para a nossa vida hoje é: a criança está morta, você não. Então siga adiante. Vamos fazer como Davi, vamos tentar tomar esse exemplo de Davi para a nossa vida e seguir adiante, porque melhor é o que está por vir. Fiquem todos na graça e paz do Senhor e tenham uma boa semana.